nós temos, Senhor, estarmos na Tua casa. Estarmos aqui, ó Deus, refletindo o quanto nós somos carentes e necessitados da Tua presença. Entendemos, ó Deus, que cada situação o Senhor está no controle e nós podemos sim nos lançarmos em Teus braços e principalmente nesta manhã de Santa Ceia, onde nós estaremos celebrando a vitória plena do Senhor e nós Te exaltamos por isso. Aleluia. Pode se assentar, querido. Vira para o seu irmão e fala assim, ó, Deus tem algo para você ainda nessa manhã. Glória a Deus. Nós já estamos sendo abençoados com esse momento de adoração, de louvor. E uma das coisas que Deus tem inquietado o nosso coração nesses dias, e você tem observado isso. Nós como igreja estamos sendo assim, na verdade, chamado para um novo tempo, chamado para um novo nível, e para que tudo que é novo, realmente no primeiro instante ele traz um momento de, sabe, de inquietude. E mudança exige atitude. E que você terá algumas reações diante desse momento em que Deus está trazendo o novo. É impossível você trazer o novo sem deixar o velho. É impossível você alcançar um objetivo sem que você deixe para trás aquilo que precisa. Um exemplo bem óbvio e até rude. Para você sair de Votorantim, chegar em São Paulo, se você quer chegar em São Paulo, não dá para ficar em Votorantim. Na sua vida profissional, se você quer realmente diversificar a sua vida, você precisa fazer algo novo. E na vida espiritual também isto acontece. Nós estamos sim sendo inquietados por Deus para alcançarmos um outro nível. Porque nós não queremos ser insano. O que é ser insano? É fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Não dá para você achar que este ano será o melhor ano da sua vida sem que você esteja disposto a ser confrontado interiormente. Você ser realmente questionado interiormente. E é interessante porque a palavra de Deus nos chama a este autoexame. Examine, pois, o homem a si mesmo. E esse texto ele falou no contexto da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim então participe. Nós vemos lá no Salmo 139, de uma maneira também muito objetiva, o salmista orando: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Então, se nós queremos algo novo, se nós queremos crescer, crescer dói. Não tem jeito de você crescer sem que você esteja disposto a fazer a sua parte. Quando eu era menino, eu falava, pensava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei das coisas de menino. É necessário sim, nós entendermos que há uma fase na nossa vida que é uma fase de transição. É uma fase de mudança. E nesta fase de transição, de deixar o velho e prosseguir para o novo, haverá confronto dentro de nós. E aqui então, em 1 Pedro, nós citamos isso quinta-feira e eu vou repetir esse texto. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Quem aqui que tem certeza de salvação, diga aleluia.
Então, se você tem certeza de salvação, porque você conhece a palavra, porque você foi tocado pelo Espírito Santo, se você tem esta segurança, Jesus já foi revelado a você. Então não é um projetar de uma revelação de Jesus num dia em que eu preciso subir no monte para ter uma revelação e então ao ter esta revelação eu vou ser mudado. Não. Você aceitou o Evangelho. E naquele exato momento da aceitação, do quebrantamento, da sinceridade, do momento de você dizer: Senhor Jesus, eu recebo a Ti como meu Senhor e Salvador, naquele exato momento, você teve a revelação de quem é Jesus. Quando estamos comemorando a Santa Ceia, nós estamos trazendo à memória aquilo que Jesus já fez por nós. Então, trazendo à memória a revelação que eu já tive do Evangelho, a compreensão que já aconteceu no meu coração. Então aqui esse texto está falando, Jesus quando for revelado, Ele está sendo revelado a cada dia. Você que nos visita nesta manhã, Jesus quer se revelar a você. Ele quer ser o supridor da sua vida, Ele quer ser Senhor da sua vida. Nós que já temos Jesus, temos que estar então seguro de que Ele está nos chamando para desfrutarmos de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida sobrenatural. Então, meu amado, nós precisamos estar com a nossa mente preparada. Em outras palavras, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E qual é a mentalidade que predomina na minha, na sua vida? Que tipo de sentimento, pensamento reina no seu coração quando você pensa em Deus? Que tipo de mentalidade você tem em relação à família? Que tipo de pensamento você tem em relação aos dias atuais? Quais as convicções que você tem nesses dias? Qual é a sua segurança de fé? E aqui em 1 Pedro 3,15 diz: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração e estejam preparados. Preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da sua esperança. Então nós precisamos ter uma mentalidade clara e objetiva daquilo que nós cremos, daquilo que nós somos, daquilo que realmente está em nós. E eu pergunto então, o que realmente você pensa de Deus? Qual é o pensamento que você tem de Jesus? Qual é o pensamento que você tem a seu respeito? Qual o pensamento que você tem a respeito da família, a respeito desses dias? E se nós formos observar na palavra de Deus, em todas as situações quase, que Deus chamou pessoas, eles precisaram de uma mudança de mentalidade. Vamos relembrar de alguns personagens bíblicos. Exemplo de Davi. Davi era um pastor dedicado. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, estava ali no pasto, cuidando de uma maneira muito efetiva, e ele mesmo, está para baixar um pouquinho que eu falo alto demais. Então, de uma maneira efetiva, ele estava ali cuidando das ovelhas, dedicado, esforçado, e ele mesmo ao declarar disse: eu enfrentei urso, eu enfrentei leão, eu enfrentei desafios, mas o Senhor sempre esteve comigo. Então ele tinha uma mentalidade de pastor de ovelha. Ele vivia talvez num lugar tão distante da sociedade, porque ele estava ali dedicando o seu tempo, a sua vida ao pastorear as ovelhas, ao ponto de Samuel ser dirigido por Deus para ir na casa do seu pai, para escolher aquele que seria rei. O pai, ele traz todos os seus filhos ali e apresenta os seus filhos, e Samuel diz: não é esse.
não é esse, não é aquele, mas tinha alguém que estava lá no pasto, que estava ali dedicando a sua vida com toda intensidade, sendo um bom pastor, enfrentando realmente os desafios, tendo uma mentalidade de alguém que conhecia Deus. E ele estava anônimo. E aí então, de repente, não tem mais ninguém. Ah, tem Davi. Ah, é um menino lá, é o meu filho que cuida das minhas ovelhas. Traz ele. E quando Samuel olhou para ele, falou, é esse. A mentalidade de Davi era de alguém dedicado a Deus, independente de onde ele estava. E ele entra num processo então agora, ele foi ungido por rei, mas ele continua servindo a Deus da mesma intensidade, ao ponto do seu pai dizer, Davi, vai até lá onde estão os seus irmãos e leva para eles pão e queijo, leva lá para eles o lanche, leva para eles lá o X, qualquer coisa. E Davi já tinha sido ungido rei, Davi era um pastor dedicado, ele não se apegou por aquela unção que ele recebeu, e foi algo literal, material, físico. Naquele tempo a unção era o derramar o óleo. Ele estava recebendo ali a unção de rei. Mas Davi ele tinha sim uma mentalidade de que Deus é soberano, de que Deus está no controle, de que Deus faz as coisas na hora certa, e ele continua servindo o seu pai da mesma maneira. Eu te pergunto, se alguém chegasse para mim, para você hoje, e dizer, olha, eu estou ungindo você rei, eu estou ungindo você para ser realmente alguém que vai reinar. Será que nós não sairíamos dando carteirada? Você sabe com quem está falando? O profeta foi lá na minha casa e eu recebi a unção e eu vou ser rei desta cidade. Cuidado com quem você está falando. Não. Ele recebeu a unção e com certeza o profeta foi objetivo com ele. Mas ele, ao receber a unção, ele continuou servindo. Ele continuou fazendo o que Deus deu a ele. Então, quando ele vai levar lá o lanche para os seus irmãos, ele chega e presencia um momento tão desafiador, aonde um povo guerreiro como o povo de Israel, Saul, que já tinha conseguido tantas vitórias nas batalhas, o povo estava acuado, com medo, com uma mentalidade realmente, de uma alta comiseração, de uma auto-insuficiência, quer dizer, o povo estava apavorado, dominado pelo medo. E Davi chega e pergunta, o que está acontecendo? Aí de repente chegou, era a hora de Golias se apresentar, desafiando o povo de Israel, desafiando o Saul e todos o seu exército. Davi era um pastor dedicado, um Davi menino que tinha mentalidade de filho de Deus, sabia quem ele era, sabia quem era Deus, e de repente ele ouve aquela ameaça. E ele é tomado por um sentimento, realmente eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Um pastor de ovelha, que talvez, não sei, a Bíblia não fala, talvez ele nunca tenha sido treinado para usar espada, não sei, pode até ter sido. Eu não sei se o serviço militar era obrigatório para eles, mas vamos supor que, provavelmente não, que ele tenha sido treinado. E ele vê aquele gigante, que os melhores soldados de Israel estavam tremendo. Mas Davi tinha uma mentalidade focado em quem era Deus, e ele sabia quem ele era. Ele falou, o que está acontecendo aqui? Não, esse cara aí está desafiando o povo todo, e tem mais. Saul até prometeu que quem enfrentar ele vai dar a filha dele, ele vai receber. Ele não falou que ia dar o trono. Falou que daria a filha, que daria bens para aquele que vencesse. Mas Davi estava inquietado, não pelo que a promessa de Saul, mas para quem era Deus.
Aí ele fala: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo, o exército do Deus vivo? Davi tinha a mentalidade clara de que Deus tinha escolhido Israel, de que aquele exército foi primeiramente escolhido por Deus, mas aquele exército estava dominado por uma mentalidade de medo, de insegurança, acreditou muito mais na ameaça de Golias do que relembrar de quem era Deus. E Davi fala: não, eu vou ter com ele. Agora imagine você sendo Saul, sendo um cara de guerra. Vem lá um menino que não estava com nenhuma armadura, estava com a roupa de pastor. Ele diz: rei, eu vou. E ele era tão convicto que convenceu o rei guerreiro. Ah, então já que você vai, Davi, eu vou te dar a minha armadura. Vem aqui, veste a minha armadura, pega a minha espada. E com certeza aquilo foi incômodo para Davi. A Bíblia fala que ele não se sentiu bem. Ele falou: não, isso não preciso disso. Muitas e muitas vezes vão tentar colocar a armadura na sua mente. Muitas vezes vão tentar colocar opiniões na sua mente. Vão tentar colocar padrões que não são padrões daquilo que você crê. E muitas vezes nós nos submetemos a tais coisas. Mas Davi falou: não, rei, Saul, pode deixar comigo. Não preciso desta mentalidade. E é interessante porque o texto fala sobre isso, lá seguindo, no verso 14 diz: sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os seus próprios desejos, que viviam na ignorância. Aqui Pedro está falando para os servos de Deus: não volte aos padrões antigos, não tente viver uma vida baseada na sua mentalidade antes de ser Cristo revelado a você. Mas você tem que viver a revelação, você tem que viver a segurança de quem é. E Davi tinha isso dentro dele. Não era a convicção de Jesus, mas era a convicção de quem era Deus. E fala: Saul, eu não preciso de armadura, de medo, de insegurança. Eu sei que o meu Deus é poderoso. Até mesmo o apóstolo Paulo declara: eu sei em quem tenho crido, e que Ele é poderoso para me guardar até aquele dia. E Davi então, ele é confrontado na sua mentalidade. Tentaram colocar armas para Davi, que poderia ser uma maneira de vencer. Ele fala: não quero. E ele vai e enfrenta Golias com uma pedrinha só. E vocês sabem a história. Como que você tem reagido quando surgem situações na sua vida? Como que você tem reagido quando de repente você é confrontado pelos Golias da vida? Por uma situação nova, uma situação que você não está acostumado, por uma situação onde você vê pessoas confrontando a sua fé, confrontando a sua convicção. Quais têm sido as nossas atitudes? É nesta hora que nós temos que manifestar a nossa mentalidade, a mente de Cristo, a atitude e convicção de quem Cristo é na nossa vida. Não dá para que você seja cristão no domingo de Santa Ceia e de repente lá na faculdade, na segunda-feira, você se deixa levar pelas armaduras desse mundo, para os conceitos desse mundo, e você vive uma vida dupla. Deus está chamando nós como igreja para sermos luz aqui, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aqui na igreja, na nossa casa, na nossa faculdade, no nosso trabalho, por onde andarmos, nós temos que manter a nossa mentalidade de quem é Deus e de quem eu sou nele. Então, amados, nós precisamos, sabe sim, confrontar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas crenças,
Por que penso o que penso? Por que ajo da maneira que tenho agido? Por que tenho tais reações? Por que eu não sou o marido que devia ser? Por que eu não sou a esposa que deveria ser? Por que eu não sou um cristão lá no meu trabalho? Por que eu não sou realmente um cristão no meu negócio? Por que eu sou aquele que, dependendo da circunstância, tudo é relativo? O que tem eu mentir para conquistar uma venda? O que tem eu enganar, omitir verdades que a pessoa precisava ouvir, mas eu tenho que tirar proveito desta situação? E aí então, a maldita lei de Gerson. E qual é? Levar vantagem em tudo. Essa mentalidade não condiz. Então, voltando ao texto, portanto, estejam com a mente preparada. Nós precisamos, sabe, ter a nossa mentalidade firmada na palavra. Desde o dia em que você abriu o coração para Jesus, desde o dia que você se quebrantou e disse: Senhor, eu preciso de Ti. A Bíblia diz, até tem um corinho, né? Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Você foi transformado, eu fui transformado, e iniciamos então uma vida de crescimento. Mas você já tem 10, 20 anos de fé, 30 anos de fé, e está no marasmo. Parece que Deus está tão distante e você virou religioso o suficiente. Ah, tá bom, deixa a vida me levar. Eu sou salvo e está tudo certo. Mas, meu amado, nós não fomos impactados pelo Evangelho só por causa da salvação. Mas nós fomos impactados pelo Evangelho para trazer o reino de Deus aqui na terra, trazer o reino de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, e por onde andarmos. É ali que nós temos que manifestar a nossa fé. É ali que nós temos que manifestar o nosso testemunho. É ali que nós temos que realmente demonstrar a nossa convicção e nós sabermos quem é Deus. Eu te pergunto, porventura o seu Deus é menor do que a circunstância que você está vivendo? Porventura o seu Deus, ele vacila quando tem que enfrentar uma situação descontrolada? Não, não, ele continua sendo todo-poderoso. Ele continua sendo verdadeiramente o bom pastor, que mesmo quando as coisas não dão certo, quando nós temos que enfrentar aflições, quando nós temos que enfrentar situações descontroladas, é nesta hora que nós temos que ter convicção, porque está escrito: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus está nos chamando para o novo. Deus está nos chamando para sermos cristãos mais genuínos. Deus está nos chamando para vivermos um evangelho mais real. Porque, meus amados, está na hora de nós não estarmos compartilhando escândalos de pastores. Está na hora de você parar de viver fuxico gospel. Está na hora de você estar contando a novidade daquele líder, não sei das quantas, que caiu em pecado. Está na hora sim de você compartilhar a fidelidade daquele irmãozinho que nunca se desviou. Está na hora de você dar testemunho da sua vida e dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado. Está na hora de você usar as redes sociais, não para contar a última fofoca. Está na hora de você usar as redes sociais para dizer: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que todos que nele crer não vai perecer, mas tem a vida eterna. Mas nós vemos aí o pessoal, eu nem vejo, irmão, não, graças a Deus, nem chego perto desses sites, mas você está lá compartilhando escândalo. E tem aí um caçador de escândalo. Ele se diz o caçador para alertar a igreja. Ele se acha o justiceiro da igreja. E existem milhares de seguidores que querem saber a última. Que pena que você perde, alguns, né? Que pena que as pessoas perdem tempo
para saber a última e nem sequer gastou 10 minutos em oração falando com Deus. Esse é o tipo de alguns cristãos que nós estamos vivendo. Você gasta tempo falando de tantas coisas e nem sequer ora, nem sequer lê a Bíblia, nem sequer busca a Deus. E se acha o bam, porque eu estou por dentro das últimas. Estou por dentro dos grandes debates. Está na hora de você, antes de começar a ser o bam da mídia, você se voltar lá no anonimato do pasto. Está na hora de você se voltar para Deus que está chamando você para uma intimidade. Carlos, é pecado eu viver na mídia? Não. Você pode até ganhar dinheiro com a mídia, e não é pecado algum. Mas eu te pergunto, como está a sua vida com Deus? Como está a sua mentalidade com Deus? Como tem sido a sua atitude diante das diversidades? Como está sendo a sua atitude diante do momento de mudança que Deus está te chamando? Como está sendo a sua atitude que Deus está falando, filho, vinde, se aproxime de Deus e Ele aproximará de você. Clama a mim e responder-te-ei. Então Deus está chamando a igreja para voltar ao altar. Deus está chamando a igreja para viver o evangelho genuíno, que diz, olha, eu errei, me perdoa. Não as pessoas que se dizem cristão, vivem enganando pessoas e ainda está de nariz empinado. O verdadeiro cristão, ele vai errar, mas quando ele erra, ele é humilde o suficiente para dizer, me perdoa, eu errei, eu falei o que não devia, eu fui impulsionado por sentimentos errados, me perdoa, eu não quero envergonhar o meu Jesus. Ah, cara, mas se a pessoa não me perdoar, você pediu perdão, Deus te perdoa. Ai daquele por quem vem escândalo. Mas o escândalo não é somente pastor sair com a secretária, não é somente pastor roubar a igreja, não, que tudo está aí na mídia. Escândalo é quando você dá o calote no irmão que confiou em você. E ninguém sabe, não tem mídia alguma falando. Escândalo é quando você compra de alguém que não é de Jesus e você dá o calote. Isso é escândalo também. Então a igreja está sendo chamada para ser santa. E aí no verso 15, de ainda Pedro 1:15. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Quem aqui quer viver o sobrenatural de Deus? Começa com um coração quebrantado. Começa com um coração no altar. Começa com uma mudança de mentalidade. E aí então, nós temos que dizer, Senhor, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Ai de mim, porque eu preciso da Tua graça. Nós vamos participar da ceia. Quem deve participar da ceia? Todos os que entendem que Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados. Você é chamado, mas a Bíblia diz, examine seu coração. Examine a sua vida. Pecado não pode te impedir de você participar da ceia. Por quê, Carlos? Como explica? É simples. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É confessar e falar, Deus, eu vou para valer. Quero ser cristão para valer. Eu quero acertar a minha vida. Eu quero ter uma vida reta. Eu quero ter um testemunho reto. Eu quero te honrar. Então você pode participar. Mas agora, se você prefere continuar no adultério, se porventura você adultera, você prefere dizer, não estou nem aí,
e vem participar da ceia, você está participando para a sua própria condenação. Estou falando daqueles picareta. Um exemplo mais forte é esse. Há exemplo. Ele é casado e vive tendo caso com uma outra pessoa e vem na Santa Ceia até chora. Eu sigo os passos de Salomão. Ele teve 900, eu só tenho 2. Fácil, né? Essas pessoas, nós não vamos fotografar ninguém, mas examine a si mesmo. Agora nós que somos filhos de Deus, que reconhecemos a nossa limitação, a nossa fragilidade, até as nossas fraquezas. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Fraqueza são limitações, são erros até, mas tem um coração sincero. Deus, me perdoa. Deus, eu sei que lá na cruz, o Senhor declarou tudo está consumado. Eu vou vencer esse Golias, não na força do meu braço, mas eu vou vencer Golias pelo nome do Senhor dos Exércitos.